Irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Vocês sabem que é sempre uma alegria poder estarmos juntos e conversarmos, compartilharmos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que traz paz à nossa alma, que traz esperança de vida eterna, que produz em nosso coração o desejo de nos achegar ao Salvador Jesus Cristo, que é a fonte da paz, de toda a verdade. Eu estou aqui gravando, eu até aguardei um pouquinho, eu tenho o cachorrinho do meu vizinho, não sei se vocês estão ouvindo, mas ele não para de latir. Eu fiquei pensando que o cachorrinho deve ouvir alguns sons que a gente não ouve, que a audição dele é bem mais apurada, né, do que a nossa. E daí eu fiquei pensando que nós todos poderíamos ter nossos ouvidos espirituais mais apurados e pudéssemos ouvir mais a voz do Salvador de Jesus Cristo nos ensinando, orientando, nos conduzindo nesta terra. Como é bom ter o Evangelho, né? Eu encontrei uma citação do presidente Spencer W. Kimball, que ele fala o seguinte, abre aspas: aparentemente, o valor do ferro bruto é apenas o custo do processamento de retirá-lo da montanha. Seu valor aumenta dependendo do que é feito com ele. As pessoas se assemelham muito com o ferro. Podemos continuar sendo nada mais do que matéria bruta, ou podemos ser altamente refinados. Nosso valor depende daquilo que fazemos de nossa vida. Fechar aspas. Isso está na New Era de abril de 1992, do presidente Spencer W. Kimball. Que lindo, né? Se nós nos refinarmos, o nosso valor vai aumentar. O profeta fala aqui que o nosso valor depende daquilo que fazemos de nossa vida. Eu tenho pensado que para que eu e vocês possamos nos refinar, nós temos que dar mais ouvidos ao que os profetas têm falado. E o atual profeta do Senhor vivo, que está vivo entre nós, este gigante espiritual, que aos 96 anos não se cansa de nos ensinar, que é o presidente Rousseau M. Nelson. Ele tem nos orientado repetidas vezes para que possamos dar ouvidos à voz do Senhor. E eu gostaria de falar que à medida que eu e você aprendemos a ouvir a voz do Senhor, nós nos refinamos. E ao nos refinarmos, nós nos tornamos pessoas de grande valor. Lembra que o Senhor falou em Doutrina e Convênio 18 que o valor das almas é grande à vista de Deus, né? E que se trabalharmos todos os nossos dias e trouxermos mesmo que seja uma só alma, quão grande será vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E depois fala que se nós trouxermos muitas almas, então a nossa alegria será muito maior, não é? Doutrina e Convênio 18. E eu gostaria de iniciar enfatizando que você, querida irmã, que você, querido irmão, é de grande valor. E convido vocês, e esse convite vai para que eu também possa aceitar, que possamos nos refinar, dando ouvidos à voz do Salvador Jesus Cristo e aplicando isso em nossa vida. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Doutrina e Convênios 88. E nós vamos estudar hoje, começando aqui no versículos 42 até o 68. E diz assim, 42. E também em verdade vos digo, ele deu uma lei para todas as coisas, pela qual se movem em seu tempo e em suas estações. E seus cursos são fixos, sim, os cursos dos céus e da terra
que abrange a Terra e todos os planetas, e transmitem luz uns aos outros em seu tempo e em suas estações, em seus minutos, em suas horas, em seus dias, em suas semanas, em seus meses, em seus anos. E tudo isto é um ano para Deus, mas não para o homem. A terra gira em suas asas e o sol dá luz de dia e a lua dá sua luz à noite. E as estrelas também dão sua luz. Ao girarem em suas asas, em sua glória, no meio do poder de Deus. E aqui, se você lembrar da nossa última aula, o Senhor está ensinando sobre a luz de Cristo, que está em todas as coisas, e quando fala em suas asas, está falando que na luz de Cristo é o poder que gere todas essas coisas, todos os planetas, a vida em todos os lugares, mesmo nossa vida, ela se sustém devido à luz de Cristo. No 46, aqui compararei este reino para que compreendais. Observe que nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo, Jesus Cristo no caso, ele está procurando maneiras de ampliar nossa visão, de aumentar nosso entendimento, buscando maneiras de fazer com que eu e você possamos entender mais sobre este maravilhoso plano de salvação, de exaltação que o Senhor tem para todos nós. Continuando então, diz assim, no 47, eis que todos estes, vou começar de novo, 47, eis que todos estes são reinos, e qualquer homem que tiver visto um deles, ou o menor deles, viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Digo-vos, ele viu, entretanto, aquele que veio para os seus não foi compreendido. Está falando dele mesmo, de Jesus Cristo. Ele veio entre os homens e não foi compreendido. 49. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreendem. Contudo, dia haverá em que compreendereis até o próprio Deus, sendo vivificados nele e por ele. Então sabereis que me vistes, que eu sou a verdadeira luz que está em vós, e que vós estáis em mim. Ao contrário, não poderíeis prosperar. Olha que experiência maravilhosa, o Salvador se esforçando para fazer com que nós possamos entender, falando numa linguagem que esteja ao nosso entendimento, ao alcance do nosso entendimento. Ele diz: sou a verdadeira luz que está em vós, e que vós estáis em mim. Não é lindo? Tem uma citação aqui que eu gostaria de compartilhar do presidente James E. Faust, que na época servia como segundo conselheiro na presidência da igreja. Está na Liahona, novembro de 2005. Diz assim, abre aspas, há uma pergunta se recebemos sua imagem em nosso semblante. Uma luz sagrada vem a nossos olhos e ao nosso semblante quando temos um relacionamento pessoal com nosso amado Pai Celestial e com seu Filho, nosso Salvador e Redentor. Com esse relacionamento, nosso rosto refletirá esta convicção sublime de que Ele vive. Fim da citação. Lembra, o Senhor está querendo aqui nos ensinar de uma maneira bem simples que sou a verdadeira luz que está em vós e que vós estáis em mim. E aqui nós temos o profeta, presidente James E. Faust, ensinando que quando nós temos um relacionamento pessoal com o nosso Pai Celestial e com Jesus Cristo, essa luz de Cristo que está em todas as coisas, ela reflete através de nossos olhos, de nossa face, e nós brilhamos. Você já conheceu alguém que se olhou assim, nossa,
Que tão bom estar perto de uma pessoa assim. Eu sinto o espírito. Já passou por essa experiência? Eu tive diversas vezes, em várias oportunidades durante a minha vida, de estar próximo de irmãos, irmãs, que eu senti assim, nossa, são pessoas tão cheias do Espírito Santo, tão cheias da luz de Cristo, que só de estar próximo deles a gente já se sente melhor. Aconteceu isso com você? De encontrar pessoas assim? O que essas pessoas têm de especial? Na minha opinião, elas fizeram de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo o centro de suas vidas. E ao fazerem Jesus Cristo e nosso Pai Celestial como centro de suas vidas, elas vivenciaram no dia a dia, em suas casas, no trabalho, na escola, no lugar que fosse, elas vivenciaram o Evangelho, elas viveram o Evangelho. E ao viverem o Evangelho, ao ter este relacionamento pessoal com o Salvador, elas começaram a refletir mais luz. E ao refletirem mais luz, só o fato de nos aproximarmos delas, nós já sentimos melhor. Algumas pessoas, às vezes, experimentam isso, como no sonho de Sli, vão lá, partilham do fruto e ficam cheios de luz. Mas no mesmo sonho de Sli mostra que alguns se afastaram. E quando você vê, às vezes, uma pessoa que deixou de viver o Evangelho, e você começa a observar esta pessoa, observe que até o semblante dela muda. Não é assim? Queridas irmãs, queridos irmãos, o que você tem feito para fazer de Jesus Cristo e nosso Pai Celestial o centro de tua vida? Que experiências você tem tido? Experiências pessoais com o Salvador Jesus Cristo? Quais momentos da tua vida você sentiu que o Salvador estava te ajudando? São perguntas maravilhosas que eu gostaria que você pudesse pensar. E estendo novamente o convite para que possamos fazer do centro de nossa vida este relacionamento que nós temos com o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Vamos continuar? Lembra que essa sessão 88, o profeta disse que ele é a folha de oliveira. A oliveira é um símbolo da paz. E ao estudarmos e aprendermos essas coisas, não tem como não sentir mais paz, não é assim? E eu fico feliz só de pensar quão abençoados são todas aquelas pessoas que fazem de Jesus Cristo e nosso Pai Celestial o centro de sua vida. Elas certamente são pessoas mais felizes, mais cheias de esperança. Que gostoso, né? Vamos continuar. No 51. Lembra que nós estamos em Doutrina e Convênios 88, 51. Eis que compararei estes reinos a um homem que tem um campo e que a ele enviou seus servos para nele cavar. E disse ao primeiro, vai e trabalhe no campo, e na primeira hora procurar-te-ei, e contemplarás a alegria de meu semblante. 53. E disse ao segundo, vai também para o campo, e na segunda hora visitar-te-ei com a alegria de meu semblante. E também ao terceiro disse, visitar-te-ei, e ao quarto, e assim por diante, até o 12º. E o senhor do campo foi até o primeiro, na primeira hora, permaneceu com ele toda aquela hora, e ele alegrou-se com a luz do semblante do seu senhor. E então apartou-se do primeiro, a fim de visitar também o segundo, e o terceiro, e o quarto, e assim por diante, até o 12º. E assim, todos eles receberam a luz do semblante de seu senhor, cada homem em sua hora, em seu tempo e em sua estação, começando pelo primeiro e assim por diante até o último, e do último ao primeiro, e o primeiro ao último.
cada homem com sua própria ordem, até que sua hora terminasse, de acordo com o que o seu senhor lhe ordenara, para que seu senhor fosse nele glorificado e ele em seu senhor, a fim de que todos fossem glorificados. Portanto, a esta parábola compararei todos estes reinos e seus habitantes, cada reino em sua hora, em seu tempo, em sua estação, de acordo com o decreto de Deus. Observa que o Senhor fala assim que eles receberam a luz de seu semblante. Irmãs, nosso Salvador, ele dá atenção a cada um de nós, individualmente. Eu estou aqui no quarto, estou tocando o telefone, eu vou parar um pouquinho e já continuo, tá bom? Peraí. Opa! Era meu filho com minha netinha, e quando vi minha netinha, meu coração se encheu de alegria. Vamos continuar? Nós estávamos falando que o Senhor nos chama para embarcarmos no seu serviço, para embarcarmos no trabalho do Senhor. E quando assim fazemos, Ele trabalha ao nosso lado. Ele faz com que sua luz esteja sobre nós. E nós recebemos em nossa face a luz de nosso Senhor. E eu gostaria de ler uma citação que diz o seguinte, abre aspas: o que estamos fazendo para manter a luz brilhando em nossos próprios olhos e semblantes? Grande parte dessa luz vem de nossa disciplina, dedicação e consagração a alguns princípios imutáveis. O mais importante desses princípios imutáveis é que existe um Deus, que é o Pai de nossa alma, a quem prestamos conta de nossas ações. Segundo, que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Terceiro, que o grande plano de felicidade exige obediência aos mandamentos de Deus. Quarto, que o maior dom de Deus é a vida eterna. Fechar aspas, fim da citação. Irmãs e irmãos, desculpe. Recebemos o convite de fazer do Senhor Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial o centro de nossa vida. E ao assim fazermos, receberemos mais luz. E ao continuarmos a guardar os mandamentos, essa luz será acrescentada à nossa vida. E a promessa do Senhor é vida eterna para todos aqueles que forem fiéis, dignos e justos. Lembra, eu sei que nós somos imperfeitos. Sei que temos falhas. Sei que às vezes procrastinamos. Sei que temos muito que melhorar. Mas lembra que a perfeição não acontecerá nesta terra, nesta vida mortal. Mesmo depois de partirmos dessa terra e formos para o mundo espiritual, continuaremos a nos preparar para nos tornarmos perfeitos. Lembra que nosso Pai Celestial, e Jesus Cristo, conhece-nos perfeitamente. Sabem de todos os nossos desejos, intenções, nossos atos, conhece nosso coração, nossa mente, sabe de nossas falhas, e Ele tem nos perdoado repetidamente. E Ele tem dado seu Filho amado, Jesus Cristo, que nos oferece sua graça, para que possamos crescer de graça em graça e nos tornarmos perfeitos um dia. Lembra que nós não conseguiremos ser perfeitos sozinhos. Precisamos do Salvador. Precisamos de seu apoio. Precisamos da maravilhosa expiação que Ele fez por todos nós. E à medida que guardarmos os mandamentos, que mudarmos nosso coração, vamos nos qualificando para a vida eterna. Tem algo assim que eu penso que nos ajuda muito
a fazer do Salvador Jesus Cristo, de nosso Pai Celestial, o centro de nossa vida. E estão nos versículos 62 a 65. Diz assim: E também em verdade vos digo, meus amigos, deixo-vos estas palavras para que pondereis em vosso coração com este mandamento que vos dou, de que me invoqueis enquanto estou perto. Achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome vos será dado, se for para o vosso bem. E se pedirdes alguma coisa que não seja para o vosso bem, tornar-se-á em vossa condenação. Lembra que no vídeo anterior, na mensagem anterior, nós falamos bastante sobre oração e eu recebi vários relatos de pessoas dizendo assim que como daquele dia em diante estavam melhorando suas orações, e eu mesmo pude observar nas minhas orações pessoais como o meu nível de relacionamento melhorou. Isso é maravilhoso, não é? E então, como estão as tuas orações? Você tem melhorado? Você tem conversado mais com o nosso Pai Celestial? Tem passado por um momento especial do teu dia enquanto você está orando? Tem desenvolvido este relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor? De falar dos seus anseios, das tuas necessidades? Lembra que o Senhor disse que tudo que pedirmos, se for para o nosso bem, receberemos. Mas lembra também que Ele nos adverte que se nós pedirmos algo que não seja para o nosso bem, será para a nossa condenação. Então, que possamos ser sábios na hora que formos conversar com o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Que possamos ponderar um pouco, pensar e falar como se estivéssemos assim próximos um dos outros, que nem estamos próximos um do outro, né? Que possamos falar como se o Senhor estivesse realmente diante de nós. Sabe qual é a ironia desta minha fala? É que, na verdade, o Senhor está diante de nós. Que possamos melhorar as nossas orações pessoais e conversar mais com o Senhor. Como você conversaria se você tivesse a oportunidade de estar do lado do presidente Nelson, profeta de Deus? Como você se comportaria? Que coisas você falaria? Ou se você pudesse estar próximo de um apóstolo, qualquer apóstolo, como por exemplo o Elder Beden, o Elder Rolo, qualquer um deles. Falei o Elder Beden porque ele que cuida do Brasil, né? E falei o Elder Rolo porque ele lia um discurso dele esses dias. Mas qualquer apóstolo, imagina se você estivesse próximo de um deles. Como você se comportaria? Quais seriam as tuas atitudes? Você ia pensar para falar alguma coisa perto deles? E agora, quando nós estamos diante do Salvador Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial, como deve ser a nossa atitude? Amo vocês, irmãs e irmãos. Façam o seu melhor, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. 66. Eis que o que ouvis é como a voz de alguém clamando no deserto. No deserto, porque não o podeis ver. Minha voz, porque minha voz é espírito. Meu espírito é verdade. A verdade persiste e não tem fim. E se estiver em vós, prosperará. E se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz, e em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Portanto, santificai-vos para que vossa mente concentre-se em Deus. E dias virão em que o vereis, porque ele vos desvendará a sua face,
e será em seu próprio tempo e em seu próprio modo e de acordo com sua própria vontade. Eu estava vendo aqui uma citação do elder Bruce R. McConkie, que ele fala o seguinte, deixa eu ler aqui para nós, abre aspas. Quando uma pessoa é santificada, ela torna-se limpa, pura e sem mancha. Está livre do sangue e dos pecados do mundo. É renovada pelo Espírito Santo, ou seja, o corpo é renovado para ter nascido do Espírito Santo. A santificação é um estado de santidade, alcançado apenas quando o indivíduo vive em conformidade com as leis e ordenanças do Evangelho. O plano de salvação é o sistema, o meio que foi preparado para que os homens santifiquem a alma e, assim, tornem-se dignos de uma herança celestial. Fim da citação. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, que possamos viver o Evangelho todos os dias. Que possamos fazer do Salvador Jesus Cristo, de nosso Pai Celestial, o centro de nossa vida. Que possamos guardar seus mandamentos. E de passo em passo, de degrau em degrau, possamos receber mais luz. Que nossa luz, que é a luz que vem do Salvador, que reflete através de nós, possa se espalhar por todo o mundo. Assim como tantos outros santos que vivem o Evangelho, pessoas tão boas e maravilhosas. Que possamos ser uma boa influência na vida de nossos familiares. Não uma pessoa chata, mas que possamos ser uma boa influência. Que possamos ser uma boa influência na nossa ala. Que possamos ser um pacificador, uma pacificadora, uma pessoa mansa, porque esses herdarão a terra, herdarão a vida eterna. Que possamos ser pessoas positivas, porque vivem o Evangelho. Que nossa visão, que nossa perspectiva eterna possa ser ampliada. E que possamos sempre saber que Jesus Cristo vive e nosso Pai Celestial vive. E ao desenvolvermos, ao crescermos este testemunho, que possamos viver de tal maneira que nada nos afaste do amor de Deus, que nada nos afaste de Deus, que nada nos afaste de Jesus Cristo, de nosso Pai Celestial. E esta é a mensagem que eu tenho para compartilhar com você hoje. Continua firme, continua vivendo o Evangelho, vai um passo de cada vez, não precisa querer se tornar perfeito em 1 ou 2 minutos. É uma maratona, não é uma corrida rápida, é uma maratona. Faça o seu melhor a cada dia e certamente conte com a ajuda do Salvador Jesus Cristo. E assim um dia poderás te tornar uma pessoa perfeita e herdar a vida eterna. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças. Um abraço do Vovodé, tá bom? Amo vocês, cuide-se, viva o Evangelho, seja feliz, sorria mais. Tchau!